o que realmente aconteceu no sétimo dia. De acordo com o relato bíblico, Deus descansou após 6 dias de criação. Mas o que significa esse descanso? Teria Deus apenas cessado suas atividades criativas, ou esse ato representou um afastamento mais profundo da sua própria criação? Desde então, Deus estaria de fato distante do mundo, observando-o de longe, sem intervir. E se estivermos vivendo em uma era onde Deus permanece em silêncio desde o sétimo dia? Essas perguntas perturbadoras têm intrigado mentes ao longo dos séculos. Será que, desde o sétimo dia, o mundo está à deriva, sem a presença ativa do Criador? O sétimo dia, o repouso de Deus ou o início de sua ausência? No livro de Gênesis, encontramos a descrição simples mas profunda do descanso divino após 6 dias de criação. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Gênesis 2, 2, 3. Esse descanso é muitas vezes visto como um simples cessar de atividade, mas o que mais poderia estar oculto por trás dessa pausa? Seria esse descanso uma indicação de que Deus, ao concluir sua obra, decidiu também se afastar, deixando a criação seguir seu curso? Essa visão levanta questões profundas sobre a relação de Deus com o mundo que ele criou. Se considerarmos que Deus realmente se afastou, como o universo continuou a funcionar? Estaria o mundo operando apenas pelas leis naturais que foram estabelecidas no início, sem qualquer intervenção divina subsequente? E o que isso significaria para a humanidade e sua busca por sentido e propósito? O deísmo, Deus como o grande relojoeiro. Durante o Iluminismo, muitos pensadores adotaram uma visão deísta, na qual Deus é comparado a um relojoeiro. Ele construiu o relógio, o universo, deu-lhe corda e o deixou funcionando por conta própria. Nessa perspectiva, Deus criou o mundo, mas não interfere em suas operações diárias. Ele é um observador distante, cuja participação direta no mundo cessou após a criação. Essa concepção de Deus ressoa com a ideia de um Criador que descansou no sétimo dia e desde então permanece afastado. Mas o que isso significa para a fé, a moralidade e a vida espiritual? Estaríamos vivendo em um mundo onde a única força motriz é a natureza, sem qualquer guia ou intervenção divina? Essa possibilidade levanta uma questão inquietante. Se Deus realmente se retirou, estamos sozinhos em nossa jornada existencial? O silêncio de Deus, uma ausência proposital ou indiferença? Para muitos, a percepção da ausência divina é uma realidade dolorosa. As crises de fé, a dor e a injustiça no mundo frequentemente levam à pergunta: onde está Deus? Se ele descansou e se afastou, por que ele nos deixaria em um mundo tão cheio de sofrimento? Essa aparente ausência de Deus nos força a confrontar o problema do mal. Se Deus é todo-poderoso e bondoso, por que permitiria que o mal prevalecesse? Uma possível resposta é que o afastamento de Deus é intencional, talvez até necessário. Como um pai que observa de longe enquanto seu filho aprende a andar, Deus poderia estar nos permitindo crescer e aprender por nós mesmos, sem sua intervenção constante. Esse afastamento poderia não ser uma ausência completa, mas uma forma de nos incentivar a exercer nosso livre-arbítrio e a assumir responsabilidade por nossas ações. Contudo, essa interpretação traz desafios. Se Deus apenas observa, como reconciliar isso com a ideia de um Deus amoroso e envolvido? Será que o silêncio de Deus é realmente uma forma de teste, um convite para que sejamos mais autossuficientes, ou é uma prova de que Ele realmente se distanciou de nós? A noite escura da alma, a experiência do Deus distante. A experiência do silêncio de Deus não é uma ideia nova e tem sido descrita por místicos e santos ao longo da história. A noite escura da alma, como relatada por São João da Cruz,
É uma fase de desolação espiritual em que a presença de Deus parece distante ou ausente. Para São João, essa experiência é uma etapa crucial no caminho espiritual, uma purificação necessária que leva a uma união mais profunda com o divino. Sob essa luz, o silêncio de Deus não é uma ausência total, mas uma forma de presença mais profunda e misteriosa. Deus pode permitir essa escuridão para que possamos crescer em fé e confiança, mesmo quando sua presença parece distante. No entanto, essa visão espiritual contrasta fortemente com a ideia de que Deus se afastou definitivamente no sétimo dia e permanece ausente desde então. A teoria do afastamento divino, uma perspectiva teológica. Se aceitarmos a possibilidade de que Deus se afastou após o sétimo dia, as implicações são vastas. Uma das questões centrais é a do livre-arbítrio. Se Deus realmente se distanciou, a humanidade teria total liberdade para moldar o mundo conforme sua vontade. No entanto, essa liberdade viria com a responsabilidade de lidar com as consequências de nossas ações sem a intervenção divina para corrigir nossos erros. Além disso, a ideia de um Deus ausente desafia a prática tradicional da oração e da intercessão. Se Deus não intervém, qual seria o propósito das orações? Elas seriam um mero exercício de autoconhecimento e reflexão, sem esperar uma resposta divina? Ou será que a oração mantém uma conexão com o divino em um nível que não compreendemos completamente, mesmo na ausência de sinais evidentes de intervenção? Aqui, podemos ver a influência da teologia negativa, que propõe que Deus é tão transcendente e incompreensível que qualquer tentativa de descrevê-lo ou compreendê-lo está fadada ao fracasso. Talvez o silêncio e a ausência percebida de Deus sejam uma expressão de sua transcendência absoluta, uma realidade que está além da nossa capacidade de compreender plenamente. Deus ainda está presente? A perspectiva contrária. Apesar das especulações sobre a ausência de Deus, muitas tradições religiosas afirmam que Deus nunca se afastou. O conceito de um Deus sempre presente é central para muitas crenças religiosas. Na Bíblia, o Salmo 121:4 afirma: "Aquele que te guarda não cochilará, nem dormirá." Essa imagem de um Deus vigilante contrasta com a ideia de um Deus que descansou e se retirou. Essa visão sugere que, mesmo que não percebamos, Deus continua a atuar no mundo de maneiras sutis e misteriosas. A experiência de Deus pode não estar nos grandes milagres ou nas intervenções visíveis, mas nas pequenas coincidências, nas intuições e nos momentos de paz e amor que vivenciamos no cotidiano. Para muitos, essas são as provas de que Deus ainda está presente, mesmo que não o percebamos de forma clara. A doutrina da providência divina também é relevante aqui. Segundo essa doutrina, Deus continua a governar o mundo de maneira ativa, embora muitas vezes invisível. Essa visão sustenta que Deus está constantemente envolvido em nossas vidas, guiando-nos e sustentando-nos, mesmo que não percebamos sua mão em ação. Isso contrasta diretamente com a ideia de que Deus teria se afastado após o sétimo dia. Paradoxos e dilemas da ausência divina. A ideia de que Deus descansou e se afastou levanta paradoxos e dilemas teológicos. Por um lado, o universo parece operar de forma autossuficiente, regido por leis naturais que não exigem uma intervenção divina constante. Por outro lado, a experiência humana de fé muitas vezes busca por sinais da presença de Deus, por evidências de que Ele ainda está conosco. Um dos maiores paradoxos é que, enquanto alguns acreditam em um Deus ausente, outros afirmam ter experiências profundas de contato com o divino. Milhões de pessoas em todo o mundo relatam que suas orações são atendidas, que suas vidas são guiadas por uma força maior e que sentem a presença de Deus de forma íntima e pessoal. Como conciliar essas visões tão diferentes? Outro dilema teológico que emerge da ideia de um Deus ausente
é a questão da moralidade. Se Deus não está presente para julgar ou guiar a humanidade, como podemos estabelecer padrões morais? Estaríamos entregues a uma moralidade relativa, onde cada indivíduo ou cultura define o que é certo ou errado? Ou existe uma moralidade objetiva que foi estabelecida por Deus antes de seu afastamento e que nós, como seres racionais, devemos descobrir e seguir? Implicações espirituais e filosóficas da ausência de Deus. Se aceitarmos a ideia de que Deus se afastou, isso pode levar a uma espiritualidade mais autônoma, onde a ênfase está na responsabilidade individual e no poder humano de moldar o próprio destino. Essa visão pode inspirar uma abordagem ética e consciente da vida, onde cada ação é medida por suas consequências, sem depender de uma intervenção divina. Ao reconhecer que não podemos contar com uma presença constante de Deus para nos guiar, somos incentivados a buscar dentro de nós mesmos e em nossas comunidades as soluções e orientações que procuramos. Essa visão pode promover uma maior autossuficiência e independência espiritual. A ideia de que Deus se afastou pode nos levar a explorar mais profundamente as capacidades humanas e o papel da ética e da moralidade em nossas vidas. Em vez de esperar por sinais divinos ou milagres, podemos nos concentrar em ações concretas para melhorar o mundo e promover o bem-estar coletivo. Essa abordagem pode ser vista como um chamado para assumir responsabilidade e fazer a diferença em nossas comunidades. No entanto, essa perspectiva também pode gerar um sentimento de vazio ou desespero, especialmente para aqueles que tradicionalmente encontraram conforto na crença de uma presença divina constante. A ausência percebida de Deus pode levar a uma crise espiritual, na qual os indivíduos lutam para encontrar propósito e significado em um universo que parece indiferente. A sensação de estar sozinho em um cosmos vasto e impessoal pode ser esmagadora para muitos. Essa crise pode também abrir espaço para novas formas de espiritualidade e religiosidade. Muitas pessoas podem buscar novas fontes de significado e conexão que não dependam de uma presença divina direta. Movimentos de espiritualidade moderna, filosofia existencial e até mesmo práticas de mindfulness e meditação podem ganhar relevância como alternativas para aqueles que procuram encontrar sentido e propósito sem a intervenção direta de um Deus pessoal. O impacto na religião e na prática espiritual. A visão de um Deus que descansou e se afastou também pode ter profundas implicações para a prática religiosa. Muitas tradições religiosas baseiam suas práticas e rituais na crença de que Deus está ativo e presente em suas vidas. Se Deus realmente se afastou, isso poderia levar a uma reavaliação dos rituais e práticas que são realizados com a expectativa de uma intervenção divina. As práticas de oração, por exemplo, poderiam ser reinterpretadas como exercícios de reflexão pessoal e autodescoberta, em vez de pedidos diretos de intervenção divina. A oração poderia se transformar em uma ferramenta para conectar-se com uma dimensão mais profunda de si mesmo e com o sentido espiritual interno, em vez de buscar respostas ou milagres externos. Além disso, as instituições religiosas e os líderes espirituais poderiam enfrentar um desafio significativo ao tentar manter a fé e a prática em uma visão do mundo onde Deus está ausente. A função tradicional da religião como intermediária entre o humano e o divino pode ser questionada, levando a uma transformação na forma como a religião é praticada e vivenciada. Isso pode resultar em uma redefinição das crenças e práticas religiosas para se alinhar com a nova compreensão da ausência divina. A religião pode se tornar mais focada em aspectos comunitários e éticos, em vez de se concentrar em esperar intervenções sobrenaturais. Os líderes espirituais podem precisar adaptar suas abordagens para ajudar os seguidores a encontrar sentido e propósito em um mundo
onde a presença divina não é mais uma constante. Reflexões finais: a presença oculta e o papel da esperança. À medida que refletimos sobre a questão da ausência de Deus desde o sétimo dia, somos confrontados com a complexidade de nossa experiência espiritual. A ideia de que Deus pode estar distante nos força a confrontar nossa compreensão da divindade, da moralidade e do propósito da vida. É uma provocação para explorar novas formas de espiritualidade, ética e significado que não dependam exclusivamente da presença divina. No entanto, mesmo diante da possibilidade de um Deus ausente, muitas tradições e pessoas continuam a encontrar conforto e esperança na crença de uma presença oculta. A experiência de Deus pode ser vista não apenas em intervenções diretas, mas também na sensação de propósito, na beleza do mundo e na bondade humana. A ausência percebida de Deus pode nos levar a questionar nossas crenças, a buscar novos significados e a assumir maior responsabilidade por nossas vidas e por nossas ações. Mas também pode nos ensinar que, mesmo na ausência de sinais evidentes, a esperança, a compaixão e a busca pelo bem podem continuar a ser poderosos faróis em nossa jornada espiritual. O verdadeiro desafio pode ser encontrar o equilíbrio entre aceitar a possibilidade de uma ausência divina e manter uma esperança de que a presença divina, embora talvez não visível, ainda permeie nossa existência de maneiras profundas e misteriosas. A busca por significado e propósito, a construção de uma ética sólida e o engajamento em práticas espirituais e comunitárias continuam a ser centrais, independentemente da nossa compreensão da presença ou ausência de Deus. Em última análise, a reflexão sobre a ausência de Deus pode ser uma oportunidade para uma introspecção mais profunda, para o fortalecimento das convicções pessoais e para a descoberta de novas formas de conectar-se com o transcendente. Afinal, a questão não é apenas sobre onde Deus está, mas sobre como respondemos ao silêncio e ao mistério que ele apresenta. Como reagimos ao aparentemente intransigente pode ser uma medida do verdadeiro caráter de nossa fé e humanidade. Vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar seu conhecimento e deixar seu like. Até o próximo episódio.